Varão Damião, com ele, todas, absolutamente todas do Cruzeiro. Diga aí, cara do Brasil. Bom dia, Milton. Um abraço para você. 11 horas com mais 57 minutos, ao vivo aqui no Rádio Esportes. Para dizer, Milton, que o Cruzeiro, classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, chegou ontem em Belo Horizonte. O jogo ainda é assunto por todo canto. Todo mundo fala do jogo, da classificação do Cruzeiro, até porque alguns achavam que seria fácil ou que foi fácil por causa do placar criado contra o Sergipe, mas ontem viu a dificuldade do São Paulo para conseguir a classificação nesta mesma Copa do Brasil. Folga? Nada de folga. Que folga o quê? Quem fala de folga não conhece o Pesolano. O goleiro Rafael Cabral, por exemplo, está conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Deixa eu trazer a palavra do Rafael Cabral aqui. Ele fala primeiro da classificação do Cruzeiro contra o Sergipe, claro. Vendo o resultado, como eu disse agora, Rafael, quem não acompanhou o jogo pode até achar que foi fácil, que o Cruzeiro não teve dificuldade nenhuma, mas não foi bem assim não, né? Eu acho que você viu o resultado, parece que foi fácil, né? Mas eu acho que a nossa equipe fez acontecer, né? A gente conversa muito no vestiário para não deixar as coisas acontecerem, mas a gente fazer acontecer. E é isso, seriedade, humildade e aproveitar as oportunidades. O time tá de parabéns, treinar, trabalhar, porque a gente sabe que tem que melhorar muito ainda. Agora, Rafael, nesse tipo de competição, principalmente partida única, tão importante quanto marcar, como o Cruzeiro fez, marcou 5 gols contra o Sergipe, é não tomar. E você foi fundamental para que o Cruzeiro saísse de campo sem tomar um gol sequer, Rafael. Cara, esse é meu trabalho, né? Eu acho que eu tô aqui pra ajudar toda vez que o time precisar e tomar o mínimo de gols possíveis e continuar trabalhando, porque a temporada é longa e a gente tem muitos objetivos grandes aí ainda. Ô Rafael, eu falei aqui sobre a volta aos treinamentos. Para aqueles que acham que o Cruzeiro só vai voltar a jogar domingo da outra semana, o clássico contra o Atlético, que vem de uma viagem cansativa e ao mesmo tempo de uma classificação valorosa, e que por isso teria folga de imediato, descanso, está completamente enganado. Quem pensa assim é porque não conhece o técnico Paulo Pesolano, Rafael. Cara, acho que quem conhece nosso treinador sabe que não tem descanso e não tem dia de folga. Isso é muito bom e isso tem refletido dentro de campo, obviamente. E a gente sabe que tem uma semana sem jogo aí, mas tenho certeza que ele vai matar a gente. Esse é o técnico falando do técnico Paulo Pesolano, o goleiro Rafael, que teve um verdadeiro bate-papo, viu, Milton, com seguidores no Instagram dele. Ele, sucessor do ídolo Fábio no time celeste, fez uma postagem e logo em seguida a postagem dele vieram, claro, elogios, mas vários comentários criticando, muitos criticando, dizendo que ele não passa confiança. Sabe o que fez o goleiro? Ele respondeu um por um, agradecendo as críticas construtivas daqueles que interagem com ele no Instagram. O que você e os comentaristas da Itatiaia podem falar dessa atitude do goleiro e da atuação do goleiro nesse início dele no Cruzeiro? Então, Álvaro, a atitude de responder mostra um cara que sabe o mundo que vive hoje, que é inteligente, né? Sabe da importância dessa interação com as redes sociais, desde que com respeito. Então, acho muito legal um goleiro de um time do tamanho do Cruzeiro que dê atenção aos seus torcedores, inclusive aos que o criticam, com educação. Acho muito válido, isso é para todos nós, porque ninguém é infalível. Não acho que o Rafael passe por um momento ou seja um goleiro que não passe confiança no Cruzeiro, mas ele ainda não é o Fábio, e para ser um Fábio vai demorar. Não sou o Fábio de história que eu tô falando, mas de passar a segurança que o Fábio passava. O Fábio passava muita segurança porque, além de grande goleiro, tinha um histórico de serviços prestados. O Rafael não teve nem tempo para isso. Rafael não foi colocado numa disputa de pênaltis onde ele pode salvar o Cruzeiro. Rafael não foi colocado num clássico onde, imagina se ele segura o ataque do Atlético no próximo clássico, e aí ele começa a colecionar grandes atuações para passar confiança.
A desconfiança é normal, mas eu, com toda a sinceridade, não vejo no Rafael Vil Simões um goleiro não confiável. Acho que com o tempo ele vai ter espaço e mostrar se realmente ele está à altura de um Fábio, que é um goleiro que o Cruzeiro tinha. Não estou dizendo a história, estou falando tecnicamente, porque o Fábio passava, assim, muita segurança. Sim, exatamente, o Léo. E o Rafael já vinha de um processo de não jogar tanto na Inglaterra. O goleiro precisa do ritmo de jogo, por isso é tão comum no futebol europeu o rodízio, né? Em Copa joga um goleiro, em campeonato joga outro, porque você pode precisar de qualquer um dos dois num momento de emergência. Claro, tem um titular, mas o reserva é muito utilizado justamente por isso, pelo ritmo que é necessário, tá? Sim, vejo que o Rafael tomou 1 ou 2 gols aí no Campeonato Mineiro de bolas que talvez fossem defensáveis, mas precisa ter a chance, né, de construir a sua história, de ter um número maior de jogos para que se possa ser a avaliação. O que a gente tem é a história do Rafael, e a história é de um grande goleiro. Um cara confiável, que marcou época no Santos, num grande Santos, vencendo títulos importantes, com defesas importantes. No futebol europeu também teve momentos importantes. Então, qualidade ele tem, né, Léo? Não vai desaprender e é ainda muito novo. Então, eu acredito que é realmente um processo de adaptação, de recomeço do próprio Rafael. E já ele vai justificar essa aposta do Cruzeiro nele para ser o substituto do Fábio. E ele tem uma sombra, Álvaro Damião, que é muito importante, porque a gente sabe que quando a turma está acomodada, funciona diferente. E o Cruzeiro tem o Denivis da base, que está aparecendo muito bem. Então, se o Rafael bobear, o garoto, como o Pesolano está dando muita moral para os garotos, o Denivis também está chegando, Damião. Com certeza. E um outro detalhe, querendo ou não, você falou aí da história do Fábio. Chegar na história do Fábio, eu acredito que ninguém nunca mais vai conseguir chegar. Dificilmente alguém vai conseguir chegar aos números de jogos que o Fábio fez pelo Cruzeiro, os títulos e a história que ele construiu. E fica essa marca. O cara tem que chegar para poder ocupar o espaço que era desse cara, né? Que foi pro Fluminense, está todo mundo vendo, ele continua pegando em alto nível. Então é difícil para o goleiro também. O que eu acho legal dele é a humildade de conversar com essas pessoas, porque muitos fariam o quê? Fingiam que não estavam vendo, você não é obrigado a falar que está vendo ali no Instagram, você finge que não está vendo, finge que postou e saiu correndo, mas ele não. Ele postou, conversou com as pessoas, agradeceu aqueles que fizeram elogios ao trabalho dele e falou com aqueles que o criticavam também. Mas em cima do que você falou, né, Léo Figueiredo? Aqueles que criticam com intenção de construir. Porque tem uns que vão para as redes sociais para poder desabafar contra outras pessoas. Aí não tem jeito, né? A rede social não é terra de ninguém. Ela tem já uma legislação para as pessoas que ficam ofendendo, xingando, difamando, já estão sendo punidas. Agora, eu acho muito legal essa interação, porque, Álvaro, cada dia é mais difícil, inclusive para nós, como veículos de imprensa, como jornalistas, temos um contato com um jogador, uma entrevista exclusiva, um espaço diferente para conversar com o jogador. A gente não está indo nem no CT. Então, a interação ela acaba sendo muito online. Para o torcedor ter essa interação com o goleiro titular do seu time, eu acho muito bacana. E vou te dizer mais, viu, Álvaro? Ele acaba desarmando muita gente, fazendo muita gente que talvez não gostava dele, passando a gostar, mesmo não mudando sua postura dentro do campo, mas mostrando que é um ser humano também e que é um cara muito inteligente fora das 4 linhas. Alexandre Simões, eu falei aqui que o Cruzeiro não parou depois que chegou de Sergipe ontem, já voltou aos trabalhos, hoje trabalha normalmente em 2 períodos, amanhã sábado vai trabalhar também normalmente, mas não significa dizer que vai assim até o clássico não, viu? É só uma forma de trabalhar do Pesolano. Ele deve ter conversado com os jogadores, com a comissão técnica dele e pensado que, já aproveita que estamos no embalo, né? E já vamos ali Ali no embalo. Isso. Agora sim. No embalo, o Milton, no embalo ele deve ter pensado o quê? Já vamos pro... Ei, meu pai, eu sou Cruzeiro, meu
É interessante, né, o Milton, o seguinte, porque o que acontece? Olha só, o Cruzeiro tem um tempo de preparação grande para o clássico, né, o Léo? É razoável. O jogo é só no próximo domingo contra o Atlético, no Mineirão. O mando é do Atlético, é bom destacar isso. E a gente está tendo 100% do público em Belo Horizonte, então... E o Atlético amanhã pode ser líder. Então o jogo vai valer muito, né? Agora, Simões, deixa eu trazer um tema que vai durar para os próximos dias. O mando da decisão do Campeonato Mineiro é da Federação Mineira. Ó, o mando é da Federação Mineira e ela já disse que, caso aconteça, os ingressos serão divididos entre os dois clubes finalistas. A não ser que exija, por parte das autoridades, a limitação de público ou o impedimento de torcida visitante, aí os ingressos serão todos destinados ao clube de melhor campanha nesta fase classificatória. Então quer dizer que hoje seriam os ingressos todos para o